sei que há vilas pequeninas, todas formando rosário, cujas contas fossem vilas, todas formando rosário, de que a estrada fosse a linha. Devo rezar da rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila, saltando de conta em conta, passando. No momento em que o governo proíbe os espetáculos de teatro nas ruas, nas praças públicas ou nas residências privadas, a fim de que o conteúdo corresponda ao ideal do Marquês do Pombal, educar o povo na manutenção e na ordem social e no intento de exaltar o rei, é nesse momento que vamos contar a história da cidade fortaleza de Mazagão. Assim se inicia o grande cerco e inaugura-se aqui a lenda de Mazagão. Acabarão por Nos Esquecer é um texto fragmentado que trabalha a ideia dos imigrantes, de todos esses povos que se deslocam. Então a gente começou a pesquisar a partir simplesmente da ideia de ir de um lugar para o outro, que pode ser tanto na sua própria cidade, em países, continentes, quanto a ideia individual de você ser algo e passar a ser outrem. Né, o deslocamento interno. E pesquisando isso, a gente encontrou uma cidade chamada Mazagão, que foi uma cidade que existiu no Marrocos e ela foi totalmente deslocada para a Amazônia. O Marquês do Pombal um dia acordou e falou: acho que essa cidade não funciona mais, vamos deslocar? Então eles mandaram 9 navios, encaixotaram toda a cidade, as pessoas, o sino da igreja, as imagens sacras, mataram os cavalos, porque os cavalos não podiam ser levados, e mandaram para a Amazônia. Quem é você? Que lugar é esse? De onde você vem? Vocês estão há muito tempo aqui? Pra onde é que você tá indo? De que povo vocês se perderam? O que você sabe fazer? O meu personagem, ele é fruto de uma pesquisa que a gente fez dentro do tema de migrações. E eu faço uma pesquisa já há alguns anos, fora da faculdade, sobre tarô. E aí o Pedro, que é o diretor da peça, me propôs que eu trouxesse esse meu estudo para a peça. E aí eu peguei uma carta do tarô, que é o louco, que ele é o arquétipo do peregrino, do eterno viajante. E trabalhei esse arquétipo na peça. A Ana, ela é o jovem, né? Seria o arquétipo um pouco do adolescente. Mas é muito ligada à energia jovem. Ela não tem uma idade determinada, ela não é necessariamente uma adolescente, efetivamente, né, na faixa etária, mas ela representa essa rebeldia, essa inovação, essa vontade de mudar o mundo, mas não consegue arrumar o próprio quarto, né, essa independência, esse espírito de liderança, de querer a liderança do mundo que o jovem tem. Somos um bando único. E o meu papel no bando seria como de protetor, um guardião, um que está sempre se preocupando com todo mundo, com o bem-estar geral. Como é um processo colaborativo de texto, como eu não tinha um texto pronto, o trabalho começou muito numa preparação do corpo. A gente passou muito tempo fazendo exercício, aquecimento, para os atores conhecerem o seu corpo, conhecerem o lugar do corpo, saberem descer, subir, cair, andar para um lado, andar para o outro, um carregar o outro, entender o seu peso, o seu tamanho, essas coisas. Não substitui do caminho! O meu personagem ele tem uma relação muito forte com a religiosidade. Ele é uma mulher de muita fé, assim. E eu vejo ela como
uma pessoa que está aqui protegendo essas pessoas. Eu acho que eu faço um trabalho de proteção no meio desse bando que caminha procurando um lugar para chamar de seu. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela. Acabarão por nos esquecer. É o destino. Nada se pode fazer contra ele. Eu elaborei, assim, lapidei bem a cena. Aí, na hora de sair, o Pedro falou assim: você é uma cega. Tipo assim, como se tivesse visto, né? Você é uma cega. E eu concordei. Ela tem uma sabedoria, assim, porque uma cega num bando de retirantes. Uma cega num bando de nômades, né? Ela poderia, em algumas culturas, ela poderia ter sido abandonada, mas eu acho que a força dela, né, faz com que ela, e ela é necessária, né? O meu personagem é um viajante, um andarilho, que busca histórias, que busca cidades diferentes, pessoas. É um viajante da imaginação, vamos dizer assim, porque ele viaja por cidades invisíveis, cidades que não existem. E aí você acha que está se divertindo, hein, Anastácia, quando você não passa de um escravo? Ela é literalmente uma viajante. Ela está aí vagando por esse espaço, sem saber onde ela vai chegar. Ela já perdeu muitas coisas pela vida. E aí ela encontra esse grupo, no qual ela tenta se encaixar, só que ela não se encaixa em grupo nenhum. Por que essa peça é na praça? Porque essa peça tem que ser na praça. A gente está falando de um povo que não tem um lugar. E a praça, como dizia, foi até o lugar do povo, né? A praça, ela te desafia. Cada espaço te desafia, né? O teatro fechado italiano te desafia em um lugar. Mas a praça, ela veio o tempo todo durante o processo me dizendo coisas que eu deveria fazer. A primeira noite aqui é que foi a mais difícil. Eu saí da minha cidade porque eu tive que sair. Simples assim. Mas na primeira noite, quando eu vi que não tinha mais volta, me bateu um sentimento de vazio. Mas enfim, agora eu vivo. Bem, vivo bem com isso. Opa! Sai da minha frente! E aí, minha gente? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá contente? Como é que tá? Como é que tá? A noite tá boa? Tá gostosa? Chegou uma galera do mar! Chegou uma galera do mar! Eles querem aluguel! Eles querem aluguel! Não querem aluguel! Querem o quê, Soraya? Querem o quê? Querem a casa própria! Eles querem a casa própria! O sonho da casa própria! Então eu vou começar! Eu vou me apresentar pra essa gente bonita aqui. Eu vou! Eu sou o Ricardo! Havendo Sua Majestade, há muitos anos decidido quanto inútil era sustentar a Praça de Mazagão. E a grande despesa
que era obrigado a fazer para sustentar, está claro que, salvando-se a gente, as imagens sagradas e a artilharia de bronze, nada se perdia em abandonar a praça. Resolveu Sua Majestade que fôssemos transportados e ordenou ao rei, nosso senhor! Viva! Eu gosto muito de trabalhar com a dualidade, assim, né? Com duas coisas. Então, assim, o mais direto é, pô, a gente tem aqui a terra, a gente tem lá o mar. Cara, mas o mundo é redondo, então você está sempre dando voltas. Eu precisava a gente estava falando de pessoas que não têm fim, que não têm limite, que as pessoas estão sempre em constante movimento. Então eu preciso ter uma arquitetura cênica que esteja também em constante movimento, né? O baú, ele tem rodinhas, então as rodinhas fazem com que ele não seja estável. As pessoas sentam em balanços. Os balanços também são lugares não estáveis. Então, eu preciso deixar tudo o tempo todo em constante movimento para que a gente tenha essa noção de que o mundo está girando, de que a gente não para nunca. Que cidade é essa, Anastácia? Ah! 3 dias de distância, caminhando em direção ao sul, encontra-se Anastácia. Cidade banhada por canais concêntricos e sobrevoada por pipas. Eu poderia enumerar as mercadorias que lá se compram a preços vantajosos. A partir das nossas pesquisas sobre fluxos migratórios de maneira geral, sobre pessoas que se deslocam de seus lugares por questões de vontade própria, questões de maiores forças da natureza, forças de um Estado que impõem que elas se desloquem, a gente viu que, seja em tempos de guerra, seja em tempos de paz, por assim dizer, sempre tem uma figura autoritária, que a gente poderia chamar de um Estado, que impõe que aquelas pessoas se desloquem. Vem cá! Você vai! Todo mundo vai! Essa história do imigrante, ela é de todo mundo. Assim, aqui no Brasil nós somos um país de imigrantes que misturaram-se com os índios, que misturaram-se com... Então todo mundo tem algum lugar de não pertencimento, né? Todo mundo tem a sua casa, a sua origem, e ao mesmo tempo todo mundo tem esse sentimento às vezes de não faço parte, ou é próximo. Então falar com o público é trazer o público para esse lugar também, falar, ó, essa história é sua, essa história não é uma história lá de Mazagão, é uma história agora, atual, 2016, Rio, Olimpíadas, Copa, enfim. É aqui! É aqui! Aprendi a ladainha das vilas e vou passar na minha longa descida. Fica muitas as grandes cidades que elas são ditas. Sei que a simples... E eu acho que foi muito interessante e que acho que foi válido do trabalho, foi ajudar eles a expandir o corpo, expandir os limites, porque na praça não tem fim, não tem parede. Eu não projeto até ali e acabou. É um corpo que tem que ser projetado no espaço inteiro. Quem está lá tem que me ver e quem está lá atrás também. Então eu falo com as costas, eu falo com o pé, eu falo com o dedo, eu falo com o olho. Então isso foi, acho que é a grande diferença. Tem uma cena na peça que é o barco. E o barco é uma grande coreografia, então é um processo de dirigir esse movimento. Trabalhar um pouco com luz e sombra,
a gente está na rua, que é um espaço muito aberto, mas pela forma que a peça se dá, que ela não é tão longe do público, a gente tem muito contato direto, eu também não poderia pegar signos e linguagens direto do que a gente tem como o tradicional teatro de rua brasileiro. Então eu comecei a trabalhar luz e sombra nos personagens, ressaltando características individuais deles. É uma mistura de muita coisa, assim como o Otto falou, é uma mistura do regional, esse som de terra, mas também somado à desconstrução. Tem um momento que a gente desconstrói, enfim, essa liberdade da gente poder, enfim, utilizar até o próprio som, compõe, a gente não tocou sozinho, né? Teve também os ônibus aí, os carros fazendo som. Acho que isso tudo fez parte da música. Quando eu estou tocando, parece que eu me ligo de outra forma com a realidade. Justamente, pode parecer brincadeira, mas o som dos carros e dos ônibus, no momento em que eu estou prestando atenção para a peça, no momento que eu estou tocando, eu estou prestando atenção nesse som todo. E acho que a melhor coisa do mundo é poder você exercitar o teu ouvido. Talvez seja o ouvido, talvez seja outras funções, mas para mim o ouvido, e poder estar extremamente ligado à sua volta. Seja sempre nossa estrela brilhante que nos orienta! A gente vai tentando seguir talvez o martírio da própria existência. A gente encara um pouco também como composição do todo. Nós somos também parte daquele caos que está acontecendo. Exatamente. E também parte dos processos que tangem eles também, de certa forma, nos tocam, né? Adeus e obrigado. É só aparência! Nós nem existimos. Nada no mundo existe, apenas parece existir. Pega as suas coisas e vai embora. Vai andando, e quanto mais longe você for, melhor será. Criando figuras mais frequentemente estranhas do que familiares. Mas De repente, os sons da cidade em construção os alcançam. Na curva de uma âncora, eles podem utilizar as primeiras certificações de sua nova Mazagão. Eu gosto de trabalhar a relação íntima entre ator e público. Então, quando a gente vai para o público, um ator, e fala com 3, 4 pessoas, a conexão que cria ali, ela se expande até o resto do espetáculo, ela se expande além daquilo. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar a esse país. Todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. Uma autoridade absoluta se impõe sobre a vida nua, exercendo o poder de vida e de morte que se pronuncia de modo irrefutável. A peça ela é muito abstrata, eu diria assim. Se eu pudesse defini-la, ela é quase performática, né? Porque ela não tem uma narrativa muito linear, ela é fruto de uma colagem de textos relacionados ao tema da migração, do exílio, da solidão. Então, talvez ela não seja aquela historinha que a gente está acostumado, com início, meio e fim. A gente vive agora um momento muito latente disso. A Europa está pensando em mudar suas políticas sobre os imigrantes, porque a chuva de imigrantes não para de crescer, eles não estão conseguindo conter. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar sobre essas populações, por que eles estão deixando suas casas, né? Eu fui removida de uma comunidade da zona sul do Rio, lá no Jardim Alcalá.
A gente, propositalmente, tem textos que não são para ser entendidos. Eu tento usar essa ideia da confusão, da Grande Babel. A gente começa o espetáculo falando de Babel. Acho que foi uma mistura, assim, de formas de se trabalhar, e eu acho que a universidade dá isso pra gente de um jeito incrível. É muito bom poder estar aqui, uma oportunidade muito grande da gente poder fazer teatro na praça, poder fazer teatro no teatro, poder fazer teatro em tantos lugares, com essa estrutura que a faculdade dá pra gente, poder experimentar tantas coisas diferentes, tanto eu como os meninos. Os estados nunca deslocaram tantas populações. E pra quê? Pra estacioná-las em locais de trânsito, em campos de concentração ou em zonas de espera. Espera! 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 O meu caminho, é esse, eu não penso muito, eu apenas sigo e vamos ver onde a gente vai seguir e chegar. Todos os caminhos são o meu caminho. Isso aqui é um caminho que a gente coloca. Acho que para cada pessoa que vem assistir, leva um questionamento. Eu encontrei um caminho aqui. Acho que sim, acho que sim. E espero continuar nesse caminho, na verdade, né? A Unirib... cara, a Unirib deu um monte de coisa. Deu um elenco maravilhoso. Eu tenho um grupo de teatro hoje, Teatro Vírgula, né? Surgiu da Unirio. Nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado, a Unirio deu todo o apoio pra gente e isso agradeço muito sempre. O caminho são todos os caminhos. O caminho é o caminho do coração, é o caminho da intuição, é o caminho do desejo, assim. Se deseja, vai, que é o caminho. É pra frente. Sempre pra frente. O passado me empurra e não freia no avanço pro futuro. A questão é saber onde. Onde? Onde? Até aqui eu vivi na Ilha da Razão, descuidado das demais forças vivas. Mergulho agora no oceano do inconsciente e passo sem reproches, ainda sem poder dizer que voltar é impreciso. Desejo inacabado, deixar, ficar, cruzar a ponte sobre o rio. Carolina, parece que se esqueceram de se despedir de nós. Ficamos para trás, como velhos pássaros que não podem voar mais. Foi, meus queridos, foi! Todos os caminhos são o meu caminho! Veja agora, não é fácil seguir essa ladainha.